Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 27 ao 32. Nós estamos fazendo uma exposição do Evangelho de Lucas, e às vezes intercalado com outros temas, mas hoje nós chegamos a esse trecho da palavra de Deus, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 27 até o 32, onde nós temos o chamado de Levi, a vocação de Levi, e o encontro que ele marcou em sua casa, e convidou o Senhor Jesus. Foi um convite especial, momento de celebração, de gratidão, de alegria, pelo convite que ele recebeu do Senhor Jesus para ser um dos seus seguidores, um dos seus discípulos. E eu fico maravilhado quando me deparo com um texto da palavra de Deus como esse, e tento trazer também para as nossas vidas, para a nossa realidade, quando todos nós temos um chamado especial de Deus para servir na obra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja de Éfeso, ele diz que nós fomos vocacionados com uma santa vocação, para que cada um possa dar a sua contribuição no cumprimento da missão que o Senhor tem nos dado. É sempre bom a gente lembrar que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus, para realizar a missão que Deus confiou às nossas mãos. E como o nosso Deus não faz acepção de pessoas, como o nosso Deus, ele não discrimina ninguém, então todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado. E eu convido os irmãos para me acompanharem na leitura que eu farei nesse trecho da palavra de Deus, que fala da vocação de Levi, ou Mateus, conforme os nomes que nós vamos ter daqui para frente, depois desse encontro que ele teve com Jesus. Versículo de número 27, na minha tradução, diz: depois disso, ele saiu e, vendo um publicano chamado Levi sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa, e estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas criticavam os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus nos convida a segui-lo. Jesus nos convida a andar após ele. O chamado de Mateus. Eu vou chamar aqui o Levi de Mateus, porque se você observar um pouquinho mais à frente, quando Jesus fala do chamado aos 12 apóstolos, que ele vai depois dar o nome de apóstolos, no capítulo 6, se você chegar aí no versículo de número 15, o Levi vira Mateus. É só você olhar no capítulo 6 de Lucas. A partir do versículo 12 nós temos aí a escolha dos 12 apóstolos. Só para você perceber que há uma mudança do nome. O versículo 12 diz: naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois, ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos.
Aí ele vai chamar esse grupo de apóstolos. E aí o versículo 14, Simão, a quem também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Esse Mateus aí é o Levi, sabia? Se você voltar nos evangelhos aqui, principalmente Mateus e Marcos, todos eles, junto com Lucas, eles vão fazer menção dessa escolha dos 12 apóstolos, como também todos os outros dois, Mateus e Lucas, eles falam dessa convocação que Jesus fez, especialmente a Levi, a quem depois recebe o nome de Mateus. Quando Mateus e Marcos falam da escolha dos apóstolos, aí o nome de Levi já é transferido para Mateus. E aí você tem o texto nas suas mãos. Vamos voltar ao capítulo 5. Capítulo 5, versículo 27. E eu fico às vezes pensando, meus irmãos, o momento em que alguém recebe uma convocação, um chamado, um convite para uma determinada tarefa, ou para uma obra, ou para um treinamento. Esse momento, nem sempre ele acontece assim de forma natural. Às vezes é um momento de conflito, um momento de crise, um momento de indecisão. Você estava ali trabalhando nas suas obrigações, exercendo as suas tarefas, as suas funções. Alguém chega e diz: olha, eu queria te convidar para você trabalhar comigo nessa área. Faz uma proposta para você. Você não tinha pensado sobre aquilo, não estava nos seus planos. De repente você recebe um convite, você recebe uma chamada. Isso pode gerar uma crise, pode gerar um conflito, e você pode ter algumas dúvidas. Eu quero crer que quando o Senhor Jesus convidou Mateus para ser o seu discípulo, para ser um seguidor e depois um apóstolo, aquele primeiro momento causou um impacto na vida dele, porque é natural, é assim. E isso é tão verdade, meus irmãos, de que a convocação, a chamada, e agora você pensa na chamada para o ministério, a você abandonar as suas tarefas, abandonar uma profissão e ter que se dedicar à obra do ministério. Isso naturalmente que gera uma crise, gera um conflito. E eu vejo que isso é tão verdade por causa do texto aqui mesmo, de Lucas capítulo 6, nós já lemos, especialmente o versículo 12, quando o evangelista Lucas e também Mateus e Marcos fazem essa mesma referência de que para Jesus convidar ou convocar os 12 apóstolos, ele passou uma noite orando a Deus, falando com Deus, trocando ideia com Deus e pedindo a direção de Deus, para depois convidar esses homens para segui-lo. Por que Jesus precisa passar uma noite orando? Se ele é Deus, se Jesus é o Filho de Deus, é porque o convite, a chamada, a convocação pode gerar um conflito na vida de alguém. Não é tão simples assim. Você está lá no seu emprego e alguém diz: olha, vem comigo e nós vamos trabalhar na obra de Deus agora de tempo integral. Eu quero convidar você para um tempo de preparo, de treinamento, e você vai servir a Deus. E aí você diz: meu Deus, e agora? Como que eu faço? Porque se você observar o versículo 28 do capítulo 5, Lucas diz que quando Levi ou Mateus recebeu o chamado, então ele se levantou, deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus. Ele deixou tudo. Agora eu fico pensando, quanto a nós também, que somos pessoas que têm lutas, crises, conflitos, dúvidas, incertezas, aí você sente que Deus está te chamando para o ministério, e não precisa ser para o ministério pastoral, para você dar tempo integral para a obra.
Pode ser que Deus esteja convidando você para liderar um ministério na igreja, para você auxiliar um líder de ministério, para você tomar a frente de algum trabalho, para você abraçar uma causa. E aí você precisa refletir e pensar sobre isso. Quem está me chamando? Quem está me convocando? Qual é a importância disso para a igreja? Às vezes a gente quase não reflete, não para pensar sobre isso. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto e tentar trazer para nós algumas lições a partir dessa chamada de Mateus. A primeira pergunta que eu faço ao texto é: quem era Levi ou Mateus? Quem era esse homem que Jesus chega até ele e diz: vem e segue-me? Daqui para frente você vai mudar de emprego. Daqui para frente você vai exercer uma outra função. Eu quero preparar você, eu vou treinar você para uma grande obra. Eu vou colocar nas suas mãos. Quem era Levi? Quem era Mateus? Porque o verso 27 só diz: depois disso ele saiu e vendo, depois disso Jesus saiu e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: vem e segue-me. Me acompanhe, por favor. Eu preciso de você. A partir da leitura do texto, nós sabemos que Levi era um publicano. Ele era um coletor de impostos. Só que ele era um pouco mais. Ele era chefe dos fiscais de impostos, a serviço de Herodes, o tetrarca, e também a serviço do imperador romano. Ele tinha um cargo importante, ele exercia uma função de chefia. Ele era um homem de posição na sociedade, mas tinha um detalhe: os cobradores de impostos ou os coletores de impostos, eles não eram bem quistos pela sociedade. Havia um conceito de que esses homens exploravam as pessoas com altos impostos. E há inclusive alguns comentários de que era possível que alguns deles até tirassem um pouco para eles mesmos, além do salário. Como nós temos o caso de Zaqueu. Quem não conhece a história de Zaqueu, que quer ver Jesus e ele vai subir numa árvore, porque o texto lá diz que ele era um homem de pequena estatura e ele era um coletor de impostos. Ele era um dos chefes também da coletoria, e ele vai subir numa árvore, e aí Jesus vai passando e chega debaixo da árvore e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou posar na sua casa, eu quero tomar uma refeição com você e quero passar um tempo com você. E ele desce rapidamente, e ele acaba admitindo que havia sim uma possibilidade de que ele tinha defraudado alguém, que ele tinha lesado algumas pessoas, que ele tinha explorado pessoas, a ponto de dizer: Senhor, se eu defraudei, se eu cobrei a mais de alguém, eu quero restituir, eu quero devolver aí até 4 vezes mais, admitindo a possibilidade de uma desonestidade. Por causa disso, os coletores de impostos, os chefes, ou você tem que imaginar um delegado fiscal, no caso deles aqui, havia essa possibilidade, por isso eles não eram bem vistos pela sociedade. Mateus não era aquele homem que tinha saudação de todo mundo quando andava pelas ruas da cidade. Eu imagino se Cafarnaum, ou se Betânia, ou se mesmo lá em Jerusalém, quando ele ia para uma festa, era aquele homem que as pessoas olhavam para ele com certo receio. Os publicanos eram normalmente pessoas ricas. Então nós temos que olhar para Mateus e imaginar que ele era um homem de posses. Além da posição e a função que ele ocupava de chefia, então ele já havia adquirido algumas posses. Aí nós temos o exemplo de Mateus novamente, o exemplo de Zaqueu. Mateus deve ter sido o mais rico dos apóstolos. Alguém chegou a fazer essa afirmação.
Provavelmente ele tenha sido um dos homens mais ricos dos que Jesus chamou para segui-lo. Não podemos deixar de ver aqui o heroísmo envolvido nisso. Um homem rico, um homem que tem uma função, que é chefe de um setor. De repente alguém diz: olha, deixa isso aí e me segue. Você consegue parar e pensar no conflito na cabeça desse homem? A crise que esse convite de Jesus gerou na mente dele. Às vezes a gente lê um texto na Bíblia e aquele texto passa desapercebido. Mas quando você sente isso na pele, é que você sabe. Meus irmãos, eu estou falando isso aqui para vocês porque eu vivi essa experiência há mais de 30 anos atrás, quando eu estava cuidando do meu trabalho, do meu comércio, vivendo a minha vida, indo para a igreja, era líder de jovens na igreja, diácono da igreja, e de repente, num culto, eu sinto o chamado de Deus para o ministério de tempo integral, e aquilo gerou um conflito, uma crise muito grande na minha vida. Eu ainda um jovem com planos, com sonhos, eu tenho que abandonar tudo agora, abandonar o meu trabalho, abandonar minha família, no sentido de ter que me mudar. E eu pensava, será que é isso que Deus quer mesmo? Deus está me convidando, me chamando, e eu estou ouvindo, é a voz de Deus, ou é algo da minha mente? Mas aquilo foi se confirmando, e eu não tive dúvida. Por isso eu posso entender o que Mateus sentiu, quando Jesus chega diante dele e diz: vem e segue-me. Ele é um publicano. Mateus deixou o seu emprego, abandonou tudo para seguir Cristo. Meus irmãos, seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Não existe projeto tão grandioso quanto esse. Você ser um seguidor de Jesus, você andar com Jesus, você viver na companhia de Jesus. Não tem emprego, não tem profissão, não tem empresa maior do que um projeto desse. Deus colocou isso no coração de Mateus. Ele entende que seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Seguir Jesus foi uma dedicação total e definitiva, porque ele deixou tudo e ele seguiu Jesus. Porque o verso 28 diz: ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu a Cristo. Não pode haver lugar para dúvida, questionamento ou arrependimento para a decisão mais importante da vida. Não pode haver dúvida. Naquele momento de reflexão, o Espírito Santo abriu o entendimento de Mateus e falou: Mateus, essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento, essa é a sua chance. Ele abre mão de tudo. Você não consegue ver dúvida no coração de Mateus. Ele toma uma decisão, é uma decisão da mente, do entendimento, do coração. Mateus não sentiu qualquer remorso pela decisão tomada. Pastor, mas como que o senhor pode fazer uma afirmação dessa? Ele não sentiu qualquer remorso. Eu posso fazer essa afirmação pelo que vai acontecer depois, o que vai acontecer em seguida. O texto diz que em seguida ele deu uma festa. A gente só dá uma festa e convida pessoas para participar da festa quando nós estamos felizes, quando nós queremos comemorar alguma coisa, quando nós recebemos algo. É o dia do nosso aniversário, nós queremos agradecer a Deus pelo aniversário, a gente dá uma festa. Você faz uma aquisição de algo que você sonhava muito, e aí você reúne os amigos e dá uma festa. Aí você também diz: olha, eu estou muito feliz, Deus me abençoou, eu fui curado de uma enfermidade, de um câncer, e agora eu quero dar uma festa, e eu quero agradecer a Deus.
ele oferece um grande banquete para comemorar a decisão mais importante da sua vida. O versículo de número 29 diz: e Levi ofereceu-lhe um rico banquete. Eu estou usando essa tradução Almeida, século 21, porque eu gosto dessa palavra. Na atualizada diz: então Levi ofereceu um grande banquete. Na minha tradução diz: Levi ofereceu um rico banquete em sua casa, e convidou o Senhor Jesus, e convidou alguns amigos, e convidou uns ex-colegas de serviço, de profissão, e a Bíblia diz que a casa ficou cheia, porque foi muita gente, tinha muita gente lá. O versículo termina dizendo que estavam à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. E eu quero só dizer para vocês que tanto Mateus quanto Marcos chamam essas outras pessoas de pecadores. Afirmação que irritam os escribas e os fariseus. Ele convida a sua turma, ele convida o pessoal, ele convida os amigos, ele convida os parentes. A gente não convida um grande número de pessoas, a gente não convida pessoas mais próximas de nós, a gente não convida amigos para comemorar uma derrota, um fracasso. Você consegue imaginar? Aí o time do coração perdeu o campeonato na decisão final, e aí você diz: pessoal, vem para cá, vem para casa, vamos fazer uma festa aqui. Tá bom, mas qual que é o motivo da festa? Não, porque meu time perdeu o campeonato, meu time perdeu a decisão, e eu quero dar uma grande festa, e eu queria que vocês viessem para cá. Você já ouviu alguém fazendo um convite assim? Não faz. O Mateus, ele convida o povo, porque há gratidão no coração dele, há alegria, e ele mete a mão no bolso, e ele desembolsa, e ele diz: eu quero dar um grande banquete, um rico banquete, porque eu recebi um convite, e eu tomei a decisão mais importante da minha vida, porque daqui para frente eu vou seguir Jesus, que é o maior projeto de vida para a minha vida. Mesmo que no momento haja conflito e crise, depois você entende que é a melhor decisão tomada. Ele convida os ex-colegas de profissão e muitas outras pessoas para testemunharem aquele momento tão importante na sua vida. Meus irmãos, nós, ao longo dos anos, a gente vai perdendo umas práticas que a gente precisava resgatar, trazer de volta. Não sei quanto a você, mas eu sou ainda daquele tempo, de anos passados, que quando uma pessoa se convertia ao Senhor Jesus, quase que no domingo da sua conversão, ela já dizia: pastor, eu quero um culto lá em casa. Pastor, eu vou reunir minha família. Eu quero juntar todo mundo. Eu quero que as pessoas saibam que eu tomei uma decisão e que agora eu sou uma nova criatura. Eu quero que essas pessoas se alegrem comigo. A gente está perdendo isso. Você comemora um aniversário e aí dá uma festa, mas aí você faz uma festa e no momento assim: eu queria convidar o pastor para vir aqui, para ele sapecar uma oração para a gente aqui, mas o negócio tá bom, mas é porque está todo mundo ali naquela alegria. Nós estamos perdendo algo precioso. A gente tem que resgatar isso de volta, tem que trazer isso de volta, essa alegria do culto, da celebração, da comemoração. Mateus está nos ensinando isso. Ele convida os ex-colegas de profissão, ele convida muitas outras pessoas, ele convida os pecadores, ele convida pessoas importantes da cidade. Ele quer que essas pessoas testemunhem a decisão mais importante que ele tomou na vida. Mesmo que haja oposição, mesmo que haja questionamento, ele não está nem aí para o que as pessoas estão questionando, ele não está nem aí para os escribas e fariseus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui,
há alguns comentaristas que dizem que os escribas e fariseus ficaram do lado de fora, porque nem entrar na casa eles não entraram, porque eles eram um grupo segregado, eles não se misturavam com pecadores. Jesus gosta de comunhão, Jesus gosta de gente, gosta de contato, Ele toca as pessoas, Ele abraça as pessoas, Ele chama as pessoas para perto. Os escribas e fariseus ficaram do lado de fora, questionando os discípulos de Jesus, porque é o que diz o versículo 30, os fariseus e os seus escribas criticavam os discípulos, dizendo: olha, como que ele pode comer com publicano, com pecador? Ele vai se contaminar. Jesus havia tocado um leproso, Jesus havia curado um paralítico. Jesus quer pessoas por perto. Mateus entendeu a mensagem. Eu quero pessoas por perto para ter a oportunidade de ouvir de Jesus. Esse é o texto, e que ele fala muito ao nosso coração. E eu quero fazer uma pergunta para trazer algumas lições para nós aqui hoje. Primeiro, o que podemos aprender com a atitude de Mateus? Com esse comportamento de Mateus, de convidar Jesus para a festa, de convidar amigos, de convidar pessoas, de convidar pecadores. Eu olho para a vida de Mateus e algumas lições me brotam assim, quase que imediatamente. Primeira, o que podemos aprender com a atitude de Mateus é a sua motivação. Qual foi a motivação de Mateus? O regozijo de Mateus foi por ter encontrado com Jesus. Essa é a motivação maior. Eu me encontrei com o Mestre. A motivação de Mateus foi por ter atendido a sua chamada para segui-lo. Jesus me chamou e eu atendi o chamado dele. Eu vou andar com Jesus daqui para frente e eu vou viver na companhia dele. A motivação de Mateus foi por ter sido aprovado por ele. Porque de alguma forma Jesus olha para Mateus e diz: vem, segue-me. E ele vai acompanhar Jesus. Qual é a sua motivação? Quando você recebe o chamado de Deus, quando você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo fala ao seu coração, isso tem te motivado? Tem feito você refletir? Tem levado você a dar uma festa? A motivação de Mateus nos chama a atenção, o caráter de Mateus. Eu quero chamar a sua atenção para o caráter de Mateus. Mateus não se alegrou sozinho, sentiu o desejo de que outros participassem da sua alegria, quis levar seus colegas de trabalho, seus vizinhos, pessoas que precisavam ter um encontro com Jesus. Ele quer levar colegas de trabalho e seus vizinhos para a convivência e satisfação com Jesus. Você tem pensado sobre isso? Você teve um encontro com Jesus, Jesus falou ao seu coração, você convidou Jesus para entrar na sua casa, e agora você tem levado outras pessoas a essa mesma convivência e satisfação com Jesus? Coisa interessante a gente olhar para a vida de Mateus. Ele não quer discriminar ninguém. Ele convida gente boa, mas ele convida gente também que talvez você não convidaria para a sua festa. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade discriminatória. Nós segregamos pessoas, nós separamos pessoas com as quais nós queremos conviver. Mateus chama publicanos, pecadores, ele chama pessoas para casa porque ele quer que essas pessoas tenham uma oportunidade de ouvir Jesus, de ouvir a palavra de Deus. E caráter cristão, ele não nos ensina aqui. Mas também quando a gente olha para Mateus, a gente vê o propósito. Qual é o propósito da festa? Por que ele convida as pessoas? Foi provavelmente que seus colegas e amigos provassem da influência da presença de Jesus.
Eu quero que vocês conheçam uma pessoa muito importante que eu conheci e que mudou a minha vida, transformou o meu caráter, transformou a minha mente. Eu gostaria que vocês também provassem da influência do Senhor Jesus na vida de vocês. Poderia, sem dúvida, tê-los convidado para uma outra festa e, Senhor, deixa eu fazer uma reunião com os meus amigos, depois eu vou seguir o Senhor. Não. Ele quer que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Ele quer que as pessoas ouçam a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Ele convida as pessoas, porque ele sabe que havia uma grande probabilidade daquelas pessoas serem tocadas por Jesus também, como ele foi. Quantas oportunidades nós deixamos passar por falta de convidar alguém. Eu queria convidar você, nós vamos ter um encontro com Deus, nós vamos prestar um culto a Deus, nós vamos celebrar uma festa a Deus. Eu queria que você fosse na minha festa, no meu culto que nós vamos prestar ao nosso Deus. E a gente vê o resultado dessa atitude de Mateus. O convite foi aceito pelos convidados. Olha que coisa bonita, que coisa linda. Convidar alguém e a pessoa diz: não, pode deixar, eu vou sim. Qual que é o dia? Dia tal, tantas horas. Não, está combinado. Vou lá. Ele faz o convite e as pessoas aceitam o convite. Provavelmente alguns tiveram a oportunidade pela primeira vez de ouvir Jesus. Quantas pessoas que não ouviram Jesus pela primeira vez e tomaram a decisão. Mas a gente às vezes deixa passar essas oportunidades. Meus irmãos, eu quero crer que Deus, Ele está falando conosco ainda hoje, como falou a Mateus há quase 2000 anos atrás. Deus está nos chamando para a obra do ministério, para você ser um seguidor de Jesus, decidido, definitivo, entendendo que é o maior projeto de vida. Não há projeto maior, não há investimento maior do que você investir no reino, investir nas coisas eternas. Mateus tomou a melhor decisão da vida dele. Ele fez a melhor escolha. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. E andou com Jesus. Olhando para o chamado de Mateus e a festa que ele ofereceu para Jesus e os seus convidados, a minha pergunta final é: que lição podemos tirar para nós hoje? Que lição você pode tirar para a sua vida? Olhando para Mateus, olhando para a festa que ele ofereceu. A gente não pode simplesmente passar os olhos aqui como se isso aqui não estivesse acontecido. Aconteceu. Ele deu um grande banquete. Aliás, eu vou ficar com a minha tradução. Ele deu um rico banquete, uma grande festa, e ele convidou a pessoa mais importante do mundo, o Senhor Jesus. Ele convidou Jesus para ser o pregador daquela noite, para levar uma palavra para os seus convidados. Quantas oportunidades você tem deixado passar? Momento para refletir. E Deus tem te dado essas oportunidades. Pode ser um aniversário, pode ser uma realização, pode ser uma conquista. Deus está falando ao seu coração. Aproveite as oportunidades. Convide pessoas para vir para Jesus, para andarem com Jesus, para viver na companhia de Jesus. Mateus se tornou um seguidor de Jesus, um apóstolo, e aí foi a decisão mais importante. Qual tem sido a sua decisão? Você tem sentido o chamado de Deus? Deus tem falado ao seu coração? Você consegue ouvir a voz do Espírito falando? Vem, segue-me, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Vamos ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Vamos prestar culto
ao nosso Deus. Vamos seguir o exemplo de Mateus. Amém? Você pode abaixar sua cabeça agora, fechar os seus olhos, orar ao Senhor. Se você sente que Deus falou ao seu coração, você ouviu a voz do Espírito falando mansamente: vem, segue-me. Se você tem o desejo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, colocar o Senhor Jesus como Senhor absoluto dos seus negócios, Deus não está convidando você para abandonar o seu emprego, a sua profissão, o seu trabalho, mas Deus está convidando você para ser um seguidor de Jesus e viver tão somente para agradar o Senhor. Mas essa é uma decisão que você tem que tomar. Pode ser que o Senhor esteja chamando você para um ministério específico na igreja, para liderar um ministério, para auxiliar alguém, para ajudar outras pessoas, conduzindo essas pessoas ao Senhor Jesus. Deus está chamando você. Se você sente que Deus está falando ao seu coração e você está ouvindo a voz do Senhor, eu quero convidar você a dizer sim para Jesus. Eu aceito, eu quero seguir o Senhor, eu quero a companhia de Jesus para a minha vida, eu quero andar com Jesus daqui para frente, eu quero convidar os meus colegas, eu quero convidar os meus parentes, eu quero convidar amigos, eu quero convidar pecadores que precisam da cura, que precisam de um médico que cura o coração, a alma e o corpo. Então eu quero convidar você a receber a oração nesta noite. Eu queria que você ficasse em pé, na presença do Senhor Jesus, e nós vamos orar. E nós estamos dizendo: sim, Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu quero andar com Jesus, eu quero ser um seguidor de Jesus, entendendo que seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Não há projeto maior do que esse. Assuma esse compromisso junto comigo, de que nós vamos seguir Jesus e nós vamos convidar outros a seguir o Senhor Jesus.